Beleza, colega? Boa noite aí. Vamos começar aí a nossa aula de hoje e vamos começar resolvendo este exercício aqui que eu vou colocar na tela. Que foi o exercício 1, que eu coloquei alguns comandos ladder. Eu coloquei alguns comandos em ladder para nós resolvermos, né? E esses comandos em ladder que iremos resolver, também já para esclarecer algumas dúvidas de quem ainda tem alguma dúvida sobre comando ladder, e também mostrar o funcionamento dele no programa que iremos usar no laboratório de informática. Então, naquela apostila do primeiro exercício, que foi programação ladder, eu fiz uma breve explicação sobre a porta de entrada, mandei aquela apostila que eu disse para vocês lerem as 10 primeiras páginas, que constava a explicação do que é uma porta de entrada, uma porta de saída, o que é uma porta normal fechada, normal, uma saída normal aberta. E tinha alguns exercícios que eu coloquei, que são baseados nos exemplos anteriores, né, mostrar como que esses circuitos vão acionar as saídas, ou em que condições serão acionadas ou desligadas. Depois, analisar o funcionamento de selo. E o exercício 2, que mostra 3 entradas e uma não normalmente fechada. E depois essa outra configuração aqui, que é do intertravamento. E tem essas perguntas aqui, né, que eu vou estar lendo e vou estar montando no programa que a gente está utilizando. Então, eu vou trocar aqui a tela. Beleza, tá. A tela deve estar aparecendo já para vocês. É uma tela que está com várias linhas. Novamente, só recapitulando aqui, essa tela que está aparecendo é o do programa que estamos utilizando do controlador, que estamos trabalhando em um laboratório. Eu vou desenhar aqui os mesmos desenhos do exercício que eu mandei para vocês, do exercício 1 e do exercício 2. Vou mostrar como faz a simulação e vamos tirando as nossas dúvidas para quando a gente ir para o laboratório de informática já está mais ou menos interagido como o programa funciona. Então, se vocês estiverem com o exercício impresso ou anotar em algum lugar, eu vou desenhar o mesmo exercício conforme está na lista que eu mandei. Então, o exercício 1, na letra A, ele tem uma entrada I2 normal fechada. Então, vamos pegar aqui do lado esquerdo, ó, ele está escrito como break contact, que, ou seja, é um contato de quebra, ou, de forma traduzida, é um contato normal fechado. Então, não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui na minha tela está aparecendo que entrada ele está perguntando. Então, eu vou colocar a entrada I2, que foi o que eu desenhei no exercício de vocês. Vou posicionar aqui em qualquer canto aqui da tela da programação. Vou colocar uma entrada normal fechada, o make contact, que é o contato normal aberto. Ele diz aqui no meu exercício que é um I1. E uma saída que está aqui, relay call, ou contato de saída relé, né? Beleza. Coloco esses 3 aqui alinhados, do jeito como está no exercício.
Comentei que pega esse quadradinho azul e interliga com a entrada. E os demais é fazer o mesmo procedimento para interligar os outros contatos. Então, aqui, desse jeito como está sendo mostrado, é do mesmo jeito como está no exercício. Bem, aqui em cima está o botão de simulação. Vamos fazer aqui a simulação do exercício. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que está escrito aqui, né? O exercício está perguntando o seguinte: baseado nos exemplos anteriores de linha de programação, informar em que condições as saídas serão acionadas ou vão ser desligadas, né? Depende aí da condição. Beleza. Vamos ver aqui em que condições esse comando vai ser acionado. Vocês podem observar aqui embaixo, do lado esquerdo, que está escrito I1 e I2. Eles estão simulando, vou mudar aqui ele para uma configuração de botão de pressionar, né? Ou seja, só um botão push button, não, que nós chamamos aí na eletrônica, que é um botão de pulso, igual como nós estamos utilizando no laboratório. Ou seja, eu vou apertar ele e ele vai pressionar. Quando eu tirar meu dedo, ele para de pressionar. Desse jeito como está configurado a lógica, ele está configurado com 2 botões normal aberto. 2 botões normal aberto. Então, I1 é o único contato que está na lógica como contato normal aberto na lógica. E no botão de acionamento, ele também está como um botão normal aberto. Então, quando eu pressiono I1 e eu mantenho pressionado, como eu estou fazendo aqui, ó, eu estou ainda segurando aqui o botão, vocês conseguem observar que a saída Q1 está acionada. Ou seja, eu tenho um botão normal aberto na entrada I1, e quando eu pressiono este botão, aqui dentro da lógica, ele fica acionado. Se eu tirar o meu dedo, que eu vou desligar agora, eu vou tirar o dedo do botão I1, vocês conseguem observar que ele está azul, significa que daqui para a direita, esse contato está aberto. E a minha lâmpada Q1, na saída, ela vai desligar, porque o meu botão é um botão normal aberto. Então, ele só vai fechar no momento que eu pressionar ele. Ok, pessoal? E o I2? Bem, o I2, nessa configuração, ele não vai ter muito efeito, né? Porque o I1 já está aberto, então se eu pressionar ele, vai ser apenas mais um contato aberto. Por que ele vai abrir? Porque na lógica, ele é um contato normal fechado. Mas quando eu pressiono, quer dizer que eu estou ligando a entrada, mas como ele é normal fechado, significa que ele vai estar abrindo. Então, como que seria melhor fazer essa montagem, né? Para ter o I2 funcionando. Vamos simular aqui, vou mudar aqui a configuração para o botão I1 ser um botão normal fechado, ó. Já até mudei aqui, ó, ele muda o desenho, o botão normal fechado. Na hora que eu mudei, quer dizer que o I1, ele está, a saída Q1 já está acionada. Então, eu tenho 2 opções de desligar essa saída. Quando eu pressiono a entrada I1, ou seja, ela é um contato normal fechado. Quando eu pressiono, ele abre o contato e abre também aqui na lógica. E o I2, se eu pressionar ele, ele desliga a entrada I2, e por ser um contato normal fechado na lógica, ele vai abrir esse contato.
Então, nesta configuração, eu tenho duas opções de como desligar essa saída. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui o presente momento? Tranquilo. Beleza, então eu vou fazer aqui agora a letra B. Deixa eu desligar aqui a simulação. A letra B, ela só vai mudar que ela tem a programação do I2 em paralelo com a entrada I1. Então, eu vou pegar essa entrada. Deixa eu colocar mais para a esquerda aqui. Lembrando, né, que a vantagem desse programa que eu estou mostrando, né, que diferente do CAD-Simu que vocês utilizaram, né, se eu movesse alguma coisa de lugar, a linha de programação, ela ficava, né? Aqui não, aqui eu estou movendo tanto para cima, mais para a direita, mais para a esquerda, a linha de programação continua acompanhando. Beleza. O exercício, ele tem entrada I1 e I2 diretamente na entrada de acionamento, e I1 e I2 na sua saída estão interligados aí no Q1. Vamos fazer aqui a simulação. Se vocês lembrarem aí Vou colocar o botão normal aberto nas duas condições. Se vocês lembrarem aí da porta OU, que precisa apenas de uma das entradas acionadas para poder ligar a saída, esse desenho, do jeito como está configurado aqui, ele é uma porta OU. Porque se eu acionar I1, ele aciona a minha saída. Se eu acionar I2, a minha saída também é acionada. Ou seja, a saída Q1 deste exercício só vai ser acionada se ou I1 estiver acionado ou I2 estiver acionado. Se eu colocar agora dois botões normal fechado, na hora que eu fizer a mudança para o normal fechado, vocês já vão ver que ele aciona a saída. Mas quando eu coloco dois botões normal fechado, agora eu tenho uma situação ao contrário. Quando eu aciono I1 ou I2, a saída continua acionada. Em que condições eu vou conseguir desligar essa lâmpada? Quando eu tiver, ao mesmo tempo, as duas desligadas. Então, mesmo que eu tenha um botão normal aberto, ou, na verdade, dois botões normais fechados aqui nessa condição, só vou conseguir desligar quando os dois botões estiverem acionados ao mesmo tempo, podendo desligar as duas situações. Então, que tipo de aplicação é mais vantajoso? Ter uma situação que os dois botões estão acionados. Aqueles botões de seletora, né? Por exemplo, eu tenho duas seletoras automáticas para dois motores. E um dos motores sempre tem que estar funcionando. Então, eu desligo um e deixo a outra acionada. Aí vamos dizer que é um motor que roda mês par e um motor que roda mês ímpar, por exemplo. Aí eu vou inverter a operação do motor, da seletora, né? Eu ligo a seletora que eu quero e desligo a outra. Fiz a troca e a minha saída continua operando sem parar o meu processo. Se eu desligar as duas seletoras, aí eu vou ter a parada total do meu processo. Ok, pessoal?
Isso daí é um exemplo aí muito utilizado na indústria, quando nós temos comandos paralelos. Por exemplo, não sei se alguém trabalha num distrito que tem alguma máquina que você tem que pressionar 2 botões ao mesmo tempo para manter a máquina operando. Então, você aperta um e aperta o outro para que a máquina continue operando. Se você não acionar os dois ao mesmo tempo, a máquina não opera. Na verdade, tipo uma prensa. Isso. Uma prensa. Na verdade, essas máquinas que tem que acionar os 2 botões ao mesmo tempo são máquinas de processo perigoso, né? Se você colocar a sua mão na hora do processo, ela pode cortar o dedo, ferir sua mão, prensar, fazer alguma coisa que vai fazer mal ao trabalhador. Então, você coloca esse tipo de programação, é uma programação bem simplificada, e que protege o trabalhador do que ele vai estar executando. E é claro que o nosso controlador, né, o logo aí que a gente está utilizando, ele também tem essa propriedade de fazer esse tipo de funcionamento. Tranquilo aí com relação a esse exemplo de aplicação? Vou colocar o terceiro exercício, né, que é o terceiro exercício. Agora, ele envolve 3 portas de entrada e vai pegar um contato de entrada com simbologia de saída. O que é um contato de entrada, mas com a simbologia de saída? O que vocês lembram o que é aí? Lá na... Contato seco. Não, colega. Contato seco é o memória, é isso mesmo. Contato seco é o contato lá da saída do nosso controlador. Essa simbologia aqui, ó, é uma simbologia de entrada. Só que a letra que nós estamos utilizando é uma letra de saída. Então, significa que quando este contato de saída ligar, também essa entrada vai ligar. Então, ele está aproveitando essa informação. Então, isso daqui, ó, ele está funcionando como memória. Antes de eu fazer a simulação, em que condições esse contato vai ligar? No mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente, se eu apertar I1 ou I2, um dos 2 contatos vai mandar ligar essa saída. Só que diferente dos outros exemplos, que agora eu vou fazer a simulação, deixa eu só mudar aqui a configuração dos botões para contatos normal aberto. Só estou mudando aqui para fazer essa configuração. Ok. Temos três botões de contato aberto aqui. Então, quando eu acionar I1, vocês observam que o I1 liga a saída, né? Ou seja, ele está fechando aqui a entrada I1. Tirei o dedo do I1. Como eu sei que eu tirei o dedo? Primeiro porque aqui na simulação, ó, vocês conseguem ver, ó, que quando eu aperto o botão, ele desce um pouquinho, né? Quando eu solto, ele sobe para a posição original. Então, eu já apertei o botão e soltei. E aqui na lógica, ele aparece com
contorno azul. Só que agora, olha só quem é que está funcionando. Q1 está acionado e agora a memória está acionada aqui embaixo. Então, essa entrada vem, passa por Q1, sobe, passa pelo I3, o I3 não está acionado, mas a lógica é um contato normal fechado. Na lógica significa que ele está permitindo passagem de energia, e essa passagem aciona Q1. Em que condições esse Q1 vai desligar agora? Somente quando eu acionar I3, porque o único contato que permite desligar essa lógica é justamente esse contato I3, que quando eu pressiono, ele desliga esse I3, ou seja, o meu contato fica desenergizado, e por mais que eu solte ele agora, ou seja, ele volta a ficar acionado, fechando esse contato, ele só vai fechar quando eu pressionar I1 ou I2 novamente. Então, isso aqui, essa memória aqui embaixo, ela está fazendo a função de selo, que é a mesma função que o 13 e 14, quando vocês fizeram automação elétrica, fazendo contato de selo através do 13 e 14, mas aqui na lógica eu faço esse mesmo contato na lógica, e na montagem física vocês viram que não precisa de um contato auxiliar 13 e 14 para poder fazer esse sistema funcionar. Né? Mais uma vez aqui, ó, vou acionar agora pelo I2, esse I2 acionando, o contato Q1 liga, aciono I3, desliga, aciono I1, ele vai ligar, quando acionar I3, ele desliga. Ok, pessoal? Então é assim que essa lógica funciona. Q1 só vai ligar quando I1 ou I2 acionar, e somente desligará quando a entrada I3 tiver sido acionada, quebrando o selo feito pela memória Q1. Tranquilo? Dúvidas? Professor, Pode perguntar. aqui eu tenho o I1 e o I3 em série. Eu posso ter ele em paralelo também aqui, ou só se for contato aberto ou contato fechado. Tipo, aqui ó, eu tenho o I1, I2 e o Q1, né? Isso. Eu posso ter algum aqui em série com tipo fechado, contato fechado? Só... Seria isso. Deixa eu desenhar aqui. Assim aqui? em paralelo, eu quis falar em paralelo. Porque aqui ele já está em série aqui, né? O contato aberto e o contato fechado. Porque não é dessa configuração aqui que você está perguntando, então. Isso. É desse jeito aqui, na verdade, né? Que você está perguntando. Exatamente. Só que aqui no lugar do Q1 seria um contato fechado. Ele pode ficar assim, em série. Aliás, é em série. Deixa eu ver. Paralelo, quer dizer, paralelo. Na Poderia verdade, ficar. eu. Ó, aqui, paralelo. Tipo o I1 e o Q1. Aí no lugar do Q1 fosse um contato fechado. Ele poderia ficar ou só aberto, pode ficar? Você queria.
Vou colocar um contato fechado aqui no Q1. Isso mesmo. É porque falhou teu áudio na hora que você estava fazendo a pergunta. Isso aqui, né? Olha só, vamos fazer a simulação. Olha o que está acontecendo. É isso mesmo. Consegue ver aí que a lâmpada está piscando aí direto? Tô vendo. Olha aí, vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos lá. Eu não estou acionando nada. Isso quer dizer o seguinte, ó, que Q1 ligado, liga esse I1, só que ele está com erro de como se fosse um erro de endereçamento, porque Q1 vai ficar ligando e desligando aí nessa condição. Ou seja, esse Q1 vai ligar por esse I3. Ou seja, esse contato I3 vai estar fechado, mandando ligar esse contato. Só que você deve lembrar, vou até parar aqui a simulação. Vamos olhar o que está acontecendo antes de ligar. Antes de ligar, isso aqui não está desligado? Se ele, antes de ligar, está desligado, quer dizer que essa porta aqui, ela está aberta. Então, na hora que eu ligo esse contato, ele entende que tem que ficar ligando e desligando, porque, ora, o acionamento está mandando abrir, e ora, o mesmo acionamento que manda abrir, fecha. Ele está no que a gente chama de indefinição. Porque se o contato liga, essa memória manda desligar. Aí, quando essa memória manda desligar, esse contato, ele inverte, ele fica ligando. Então, aqui ele está num loop de ligar e desligar. Por isso que eu não posso ter um contato normal fechado aqui nessa condição. Ele só vai parar de piscar quando eu acionar I1. Por quê? Porque com o contato ligado de Q1, observa aqui, ó, Q1 está acionado. Se Q1 está acionado, essa memória está desligada. Se eu desligo Q1, ele manda ligar essa memória. Aí volta para o ciclo de liga e desliga. Porque é ligar Q1 e Q1 manda desligar essa memória. Então, esse selo aqui, ó, é um contato, não pode ser um contato normal fechado. Esse selo só pode ser contato normal aberto. E aí sim, quando eu ligo, ele manda ligar essa memória, aí essa memória fica acionada. Quando eu desligo, essa memória também manda desligar. Beleza, pessoal? Vou colocar esse exemplo aqui, né, que é o exercício 2. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Para o pessoal que estava em sala ontem, viram esse comando aqui. É o mesmo comando que está desenhado. É o mesmo comando que está desenhado no exercício, só que ele tem, na verdade eu vou desenhar novamente, que ele tem umas modificações que agora que eu vim observar. O do exercício é praticamente a cópia desse anterior. Deixa eu redesenhar ele aqui.
Só que o exercício, ele tem uma memória bem aqui. Vou já colocar o nome dela aqui. Esta é Q1. Esta é Q2. Aqui é a entrada I2 e Q2. Deixa eu fazer aqui as interligações. Sempre lembrando, né, que para fazer a interligação você pega o quadrado azul, clica e liga no contato seguinte. Beleza, vamos fazer aqui a simulação. Vamos ver o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que você vai ver é que quando você apertar I1, você vai ter Q1 acionado. Q1 vai estar acionando essa memória aqui que está normal aberta. Fechando o selo, que é o selo que a gente está trabalhando desde o início do módulo. Vamos olhar agora o próximo comando, a próxima linha de comando. Agora nós temos esse mesmo Q1 aqui, ó, só que ele está desligado. Por que ele está desligado? Porque na lógica ele é um contato normal fechado. Se a minha saída está ligada, ou seja, essa memória que está mandando ligar, a memória que é contato normal aberto, fecha, e a memória que é contato normal fechado, ela vai abrir. Então, significa que esta linha de comando com entrada I2, ela está aberta justamente aqui no contato de intertravamento. Esse Q1 aqui está funcionando como intertravamento. Então, por mais que eu acione esta entrada, Q2 nunca vai ser acionado. O pessoal que estava no laboratório ontem, eu coloquei a opção de ligar e desligar com 2 botões independentes. Ou seja, eu tinha um botão de ligar e desligar para uma contactora, ligar e desligar para outra contactora, com intertravamento também. Essa lógica aqui, ela tem ligar para uma contactora, ligar para outra contactora, mas tem I3 tanto no comando de cima como no comando de baixo. Então, eu tenho 2 botões para ligar, porém, apenas um botão para fazer essa função de desligar o acionamento. Então, eu vou fazer aqui a simulação. Ó. Vou ligar o I2, tá, I1 não aciona o Q1, mas o mesmo I3, que é desligar, também desliga o acionamento de entrada. Então, o pessoal que estava no laboratório ontem viu que eu tinha 2 botões para ligar, 2 botões para desligar. Essa lógica que eu estou apresentando aqui, ela é uma lógica para utilizar apenas 3 botões. 2 para ligar e somente um para desligar os 2 contatos, ou um ou outro, independente de qual esteja funcionando. Então, isso daqui seria justamente o contato para uma reversão de motores, que foi o que a gente montou no laboratório ontem com a equipe do grupo 2. Esse exercício tá 4 perguntas aqui, da letra A à letra D. Ela pergunta qual a função do contato auxiliar normal aberto IQ2.
que são esses dois contatos aqui, ó. Q1, normal aberto, Q2, normal aberto. Q1 e Q2, nessas condições aqui, né, eles estão funcionando como selo eletrônico, que me permite apertar o botão uma vez, tirar o meu dedo e não precisar ficar segurando esse botão acionado para manter o motor em operação, por exemplo. Esse contato de selo, ele já faz essa função por mim. Na letra B, está sendo perguntado agora, qual a função de Q1 e Q2 nos contatos normal fechado, né? Ou seja, eu tenho Q1 normal fechado, Q2 normal fechado. Na explicação que eu fiz agora há pouco, eles estão funcionando como intertravamento, porque quando o Q1 está acionado, ele abre este contato aqui da outra linha de comando, aqui embaixo. Quando eu aciono essa entrada, vocês podem observar que a linha vermelha chega até aqui antes de Q1, mas ela não prossegue porque Q1 está aberto. Ele está aberto porque essa informação de Q1 em um contato normal fechado manda abrir ele quando ele está acionado. Então, por isso que ele não passa dessa linha de comando. No caso aí vai funcionar só uma saída por vez, no caso, né? Isso, só uma saída por vez, porque, por exemplo, eu falei ontem na sala, a mesma explicação que eu fiz ontem para o pessoal que estava no laboratório, eu vou fazer para o pessoal do grupo 1. Isso daqui funciona para inversão de motores. O pessoal que já trabalha em campo vai entender mais facilmente essa explicação, mas eu vou fazer essa mesma explicação segunda-feira. Para eu inverter a rotação do motor, eu preciso inverter apenas uma das fases, né? Eu inverto a fase R pela fase S, ou tanto faz, né? Vou mostrar aqui rapidinho. Aqui na outra tela, só um momento aí. Beleza. Por exemplo, eu tenho fase R, S e T. E vou ligar um motor elétrico. Se eu ligar desta forma aqui, R, S e T, esse motor ele vai girar, vamos dizer, sentido horário. Se eu ligar agora R, T e S, eu inverti S com T, esse motor ele vai girar agora sentido anti-horário. Então, se eu tenho uma contactora K2, responsável por essa inversão, e eu tenho uma contactora K1, então vamos dizer que Q1 está ligando a contactora 1, Q2 está ligando a contactora K2. Vamos dizer que você esqueceu de fazer esse intertravamento. E você conseguiu acionar tanto a saída K1 como a saída K2. Se você fizer isso daí, você vai estar ligando fase R com fase S e a outra fase S com fase S com T e no outro fechamento fase T com S. Se eu estou ligando duas fases diferentes, uma na outra, o que é isso aqui?
quando eu ligo duas fases direto uma na outra, eu estou fazendo um curto-circuito entre fases. Então, para eu não ter um curto-circuito entre fases, eu tenho que fazer um impedimento, né? Eu tenho que fazer um bloqueio. Sem fazer o bloqueio com o controlador, se vocês lembrarem aí, vocês têm que fazer o uso do bloco auxiliar, né? Que passava uma contactora, o comando de uma contactora pelo comando da outra. Né? No caso, vocês utilizavam o contato auxiliar, né? O bloco auxiliar, aquele quadrado em cima da contactora. Ontem, o pessoal que está em sala, eu mostrei que não precisa utilizar aquele bloco. Mas para você não usar aquele bloco, você tem que fazer aqui na lógica. Ó. Esse contato Q2 aqui, ó, ele é intertravamento para Q1. E o contato Q1, ele é intertravamento da entrada 2. Ou seja, mesmo que eu acione I2, a minha saída não vai ser acionada. Diz o ditado. Deixa eu parar a simulação lá no outro. Está aqui, ó. Só que aqui está com os nomes, né? Vou fazer aqui a mesma simulação. Deixa eu só mudar aqui para o contato normal aberto. Aqui também. Na verdade, aqui I1 e I3 são contatos normais fechados, fisicamente. Vou fazer essa pergunta aqui, que foi a mesma pergunta que eu fiz ontem. Vocês conseguem observar por que I1 e I3 tem que ser um contato normal fechado? O pessoal que estava ontem no grupo, né, ontem presencial, eu fiz essa explicação. O pessoal do grupo 1, por que esse botão de stop tem que ser um contato normal fechado aqui um botão físico, normal fechado? Porque se esse botão fosse um contato normal aberto, vou colocar aqui I1 normal aberto. Vocês conseguem ver que o stop, que é o botão de parada, eu não consigo acionar o start. Olha que a linha está em azul aqui, ó. Significa que o contato de entrada I1 está aberto. Quando eu aciono, aí que ele vai energizar a entrada do start e da memória. Então, isso significa que quando eu apertar o botão de start, ele vai botar tudo para funcionar, mas enquanto eu estiver, olha aqui, ó, acionando esse botão. Então, no momento que eu tirar meu dedo do botão, tudo vai ser desligado novamente. Como é que eu soluciono isso daí? Ou inverto na lógica, né, colocando o contato normal fechado na lógica, ou eu monto um botão normal fechado fisicamente, que aí, ó, vocês conseguem ver que agora está vermelho até a entrada do start e do Q1. Com essa entrada start Q1 agora energizada, quando eu acionar o start, Q1 aciona. Com esse Q1 acionando, né, sendo acionado, que está, vamos dizer aqui, motor no sentido horário girando, vamos ver o acionamento do motor anti-horário. Motor anti-horário está aqui, também está energizado o botão de start e a memória.
Mas quando eu aciono o Start, olha quem é que está mandando desligar. O contato do motor horário, né? Por quê? Porque o motor horário ele já está acionado. Então, se esse contato está acionado, significa que no contato da linha de acionamento anti-horário, ele está desligado, ele não vai ficar em condições de operar. Então, a gente tem um intertravamento sem a necessidade de fazer o uso de bloco auxiliar. Essa lógica que eu estou apresentando aqui para vocês foi a lógica que foi trabalhada aí com o grupo 2 ontem em sala. Na segunda-feira, nós iremos trabalhar a lógica de intertravamento com o grupo 1. Tranquilo aí para vocês? Dúvidas? Está dando para compreender ou ainda está muito embaraçada as ideias? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, vamos retornar aqui para o nosso diagrama de rascunho, né? Deixa eu só verificar aqui o outro exercício. Na verdade, agora que eu estou olhando, né? O segundo exercício foi o exercício avaliativo, né? Que eu mandei, né? Já estava até confundindo aqui que eu tinha mandado 2. Na verdade, eu só mandei 1 realmente, né? Até peço desculpas aí do pessoal que realmente perguntou qual era o outro exercício, né? Eu só tinha mandado esse e o avaliativo. Mas tranquilo quanto a isso daí. Eu falei no grupo que iria falar uma explicação aqui do contato do temporizador, na verdade. Vou fazer aqui uma montagem rápida. Vou fazer uma montagem aqui rápida de uma partida direta. Tão rápida que, diga-se de passagem, já está pronta. Né? Vamos só relembrar aí, né? Uma simulação de uma partida direta, né? Aciono Q1 liga. Quando eu aciono o I3, Q1 desliga. Tranquilo, sem nenhum problema que é essa partida, que foi a primeira que nós trabalhamos. Vamos usar um contato chamado temporizador, que está aqui ele. Como que ele funciona? Vou colocar aqui ele junto com o Q1. Temos 2 tipos de temporizadores. Um que retarda a ligação, ou seja, ele demora para ligar, e um que ele demora para desligar. Vamos fazer aqui a simulação para enxergar qual é esse aqui, ó. Este aqui é um que ele faz o atraso para ligar. Então, vou pegar uma memória, só que essa memória agora vai ter o nome justamente do temporizador. E vou ligar uma saída Q2 aqui. Professor, qual é a função do temporizador? Vamos lá. O temporizador, ele tem 2 funções. Ou ele atrasa para ligar alguma coisa, ou ele atrasa para desligar alguma coisa. Ou seja, o temporizador ele tem função de relógio. Por exemplo, alguns comandos eu preciso atrasar para ligar o que eu quero.
Lembra da explicação do estrela triângulo que eu fiz rapidamente ontem? Eu coloco não depois posso ter... da memória, né? Você coloca... Na verdade, você precisa acionar esse temporizador, ligar ele, né? Vamos fazer aqui essa simulação para você entender aqui, ó. Você está vendo que ele está com o cronômetro desligado, ele não está contando nada, correto? Vamos dizer que eu preciso ligar uma outra saída, essa saída Q2, depois de 5 segundos que a entrada Q1 ligou. Então, eu vou ligar Q1 e daqui a 5 segundos Q2 precisa ligar. Quem é que vai fazer esse controle de atraso de 5 segundos? No nosso caso, é o temporizador. Então, eu vou ligar aqui, ó. Ligou Q1, começa a contar os 5 segundos, ó. Com os 5 segundos concluídos, ele acionou. Mas acionou o quê? Ele acionou aqui embaixo, ó. Ele acionou a memória que está com o nome desse temporizador. Esse temporizador aqui está chamado de T001. Um temporizador só. Então, quando este temporizador aciona, significa que ele vai mandar ligar o contato 2. A contactora 2, né, por exemplo. E quando eu desligar, ele vai desligar todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, temporizadores nós utilizamos para fazer controle de acionamento baseado no tempo. Então, vou alterar aqui 10 segundos aqui para a gente ter esse tempo de visualização. Coloquei 10 segundos, ó. Bem aqui aparece 10S+. Ele vai contar mais 10 segundos para poder, então, ser acionado. Então, tá aqui, ó. Ele está contando. Ele já está com a entrada energizada, mas Q2 ainda não. Quando ele contar os 10 segundos, aí que Q2 vai ser acionado. Observe aqui pelas lâmpadas aqui embaixo, ó. Ó, Q1 já está ligado. Vai contar 10 segundos, que é o que ele está fazendo. Daqui a 10 segundos ele terminou de contar. Aí que ele ligou a saída 2. Ele só funciona com segundo, é? Tem por segundo, tem por hora, tem por dia, por semana. Tem por todo tipo de controle. Beleza. O temporizador eu posso usar naquela função que foi feita ontem na sala de aula da ligação reversa? Pode ser usado, você, por exemplo, quer que ligue por um tempo para um sentido e outro tempo para outro sentido. Seria isso? Sim, aquela situação que o senhor falou, que não poderia os dois motores estar ligados. Aí eu posso lá o reverte, o equipamento que você falou agora há pouco, né, o temporizador, para um liga na memória, na verdade, né? Uhum. Aí ele vai acionar para ligar um e ligar o outro, né? Por tempo. Sim, a gente pode fazer sim. Nós podemos fazer sim. Na verdade, não só podemos, como deve. Vou abrir aqui, ó, mostrar rapidamente aqui. Aquela situação ontem do temporizador, a gente instalando o temporizador, o que eu ia eliminar ali, aquela ligação que nós fizemos? Na verdade, você está perguntando comparado com a experiência anterior com o professor Geraldo, no caso? Ou com a nossa montagem? Ontem, que nós fizemos ontem, aquela ligação reverse Nós fizemos uma sala de aula ontem, botando a iluminação, botando a botoeira, entendeu? Nós botamos 2 botoeiras, na verdade, não foi? Uhum. E a gente não colocou o temporizador, na verdade, porque acionava um e ligava outro, né? Poderia.
Isso, na verdade, o do motor anti-horário e horário, na verdade, nem tem essa aplicação no exercício de ontem. Vai ter aplicação na partida estrela-triângulo. Estrela-triângulo vai ter, sim, essa aplicação, que é esse desenho que eu estou mostrando para vocês. Para o pessoal que estava no grupo do grupo 2 ontem, né, vai entender essa explicação melhor, mas eu vou fazer essa mesma explicação para o pessoal do grupo 1 não ficar de fora. Deixa eu apagar aqui rapidinho para fazer essa explicação apresentada aqui para vocês. Beleza, eu vou fazer a mesma explicação que eu fiz ontem para o pessoal que está em sala, para o pessoal do grupo 1 também entender o que eu vou falar. Ontem eu falei que nós temos três situações, iremos precisar, na verdade, de 3 contactoras para fazer o acionamento do estrela-triângulo. A primeira contactora é a contactora de linha. Por que a contactora de linha? Porque é a contactora que vai energizar meu motor por uma das fases, por um dos lados das bobinas, e essa entrada, que é a entrada da contactora de linha, quando ela fechar, ela não vai abrir mais. A estrela, o pessoal que estava ontem em sala, eu expliquei que para a contactora estrela, eu preciso de um ponto em comum. Por que eu preciso de um ponto em comum? Porque o fechamento em estrela, não está muito bacana, mas dá para ter uma ideia. As 3 bobinas do motor, elas estão fechadas em um ponto em comum, aqui nesse centro. E as fases de alimentação R, S, T estão nas extremidades das bobinas. Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. R, S, T. E eu tenho a contactora do fechamento estrela. O que eu vou ter nesse fechamento em estrela? Uma saída com os 3 bornes fechados em curto-circuito. Os 3 bornes fechados, né? Isso. Que esses 3 fechados é o nosso ponto central aqui, ó. Beleza. Depois, vou até desenhar em preto aqui para dar uma diferenciada. Depois nós vamos sair e vamos entrar na terceira contactora, essa terceira contactora, que é o fechamento triângulo, ela vai para alimentação. Se não me engano, eu coloquei RTS. Tem uma inversão aqui nessa alimentação. Por quê? Porque na hora de fazer o fechamento em triângulo, né? Eu sempre tenho 2 bobinas sendo alimentadas pela mesma fase em pontos diferentes, né? Então, por exemplo, 1 e 4, 2, 5, 3 e 6. A fase R está alimentando a bobina 1 e 6, S, 4, 2, T, 3 e 5.
Então, para poder seguir essa sequência, né, não vou desenhar essa sequência agora aqui, porque vai estar um pouquinho complicado para desenhar no mouse, mas dá para a gente ter uma ideia. Eu vou ter uma inversão aqui na alimentação na entrada. Tranquilo. O que acontece se, porventura, a contactora da estrela, que é essa aqui do meio, não der tempo de abrir o suficiente e a contactora do delta ou do triângulo fechar? O que vai acontecer nessa condição aqui? Deu uma coincidência das duas contactoras ainda se encontrarem fechadas. Devemos lembrar, ó, que uma das extremidades da estrela é um curto-circuito positivo. Então, o que o Rodrigo escreveu no chat é justamente um curto-circuito. E um curto-circuito o quê? Um curto-circuito trifásico. Enquanto lá na reversão por motor eu tenho um curto-circuito bifásico, no estrela-triângulo eu vou ter um curto-circuito trifásico, que é o pior curto-circuito que tem. Então, quem é que vai fazer, como diz o ditado, quem é que vai fazer o ar da graça de dar tempo para o estrela abrir e depois o triângulo fechar? Nesse caso, quem vai fazer essa pausa é o temporizador de troca de fechamento. O grupo que conseguiu acionar o motor estrela-triângulo com o professor Geraldo, existe um tempo também para o fechamento estrela funcionar. Ou seja, o fechamento estrela, ele não roda o tempo todo estrela. Ele tem um tempo lá para se manter operando. 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Ou seja, nós temos dois temporizadores. Um que a gente chama de arranque, ou seja, o tempo que ele vai ficar acionando a estrela, e o tempo que ele vai dar de pausa. É aquela situação que foi explicado, né, que a gente conversou até com o Gessé sobre a situação do pico, né, que leva muito alto, né, a situação daquele motor. Isso, aquele motor, nós vamos utilizar ele justamente para fazer a partida daquele motor. Aquele motor não tem condições no laboratório, mesmo porque os disjuntores que nós temos, não temos disjuntor curva D, nós só temos disjuntor curva C. Então, o arranjo técnico é justamente fazer uma partida estrela-triângulo. Mais uma moto Honda MXR 160 no quarto prêmio do Amazonas. Deixa eu apresentar aqui a lógica do estrela-triângulo. Só um minutinho. Renato, tá falhando tua voz, Renato. Na verdade, o Renato, acho que ele ligou o áudio aí sem querer, já desliguei aqui para ele. Beleza, vai já aparecer aí o comando estrela-triângulo. Me avisem aí quando aparecer aí para vocês. Eu acho que já deve estar aparecendo, né? Já. Beleza. Vamos lá. Olha aqui, nós temos um botão de start, um botão de stop, até aí nenhuma novidade, e a contactora de linha. A contactora de linha está fazendo memória bem aqui embaixo, então essa primeira linha de comando, ela é uma partida direta. A única diferença é que nós temos um temporizador bem aqui, ó. Então, esse temporizador, que eu coloquei aqui como nome de arranque, ele vai deixar essa saída Q2 acionada enquanto ele estiver contando. Vou colocar aqui a simulação aqui para vocês verem. Vou ligar o comando.
Ele vai contar por 10 segundos. Vocês conseguem observar que Q2 e Q1 estão acionados. Contou 10 segundos. Depois a gente vê o restante da linha. Vamos só se concentrar aqui nesse início. Vocês conseguem ver que a contactora da estrela, ela está em azul agora. Ó. Significa que esse contato está desligado. E o temporizador, ó, esse contato é normal fechado. Então, quando esse tempo terminou de contar, esse contato ele abriu. Vamos recapitular aí, ó. O contato do temporizador desligado. Nessa segunda linha está acionado. Por quê? Porque ele é um contador, é um contato normal fechado. Aqui eu tenho um intertravamento da contactora do triângulo. Por que eu tenho que ter um intertravamento aqui? Porque quando a contactora da estrela estiver acionada, eu não posso acionar a contactora do triângulo. Então, com certeza, aqui embaixo, olha aqui a contactora da estrela, ela vai fazer um intertravamento. Então, por mais que dê algum problema de querer acionar a contactora do triângulo, ela não vai ser acionada. Então, eu vou dar o start aqui para vocês verem novamente. A linha acionou. Então, quando a linha aciona a contactora da estrela ao mesmo tempo. Quando terminar de contar esses 10 segundos, essa contactora da estrela, ela irá desligar. Então, nós já vimos aqui a parte do arranque. Vamos ver a pausa agora. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma memória lá do temporizador. Então, significa que quando aquele temporizador terminar de contar, ele vai ligar o temporizador da pausa. Ou seja, eu vou ter um instante em que tanto a contactora Q2 como a contactora Q3 estarão desligadas. Eu vou colocar 1 segundo para poder dar tempo de visualizar. Então, eu vou fazer a simulação aqui para vocês verem. Está contando o temporizador de cima. Vamos olhar aqui no desenho das lâmpadas. Por 1 segundo, nem Q2, nem Q3 está acionado. Que é para justamente dar aquela pausa de desligar a contactora da estrela e dar tempo de acionar a contactora do triângulo. Novamente aí para vocês observarem, está contando lá em cima. Terminou de contar os 10 segundos, conta uma pausa e liga a próxima contactora. Então, esta lógica que eu vou colocar lá no grupo para vocês irem olhando também com calma, é uma lógica de uma partida estrela-triângulo. E quando eu aperto o botão de stop, né, ou seja, o meu botão de stop, como ele está lá no início, quando eu desligo ele, quando eu aciono, quer dizer, ele vai sair desligando todo mundo. Professor, pode perguntar. Essa situação do temporizador que o senhor acabou de explicar aí a situação, eu posso colocar ela para 4 dias, para um motor ligar, o outro motor desligar? Sim, sim, sem problema nenhum. Em segundos, não? Em segundos, em minutos. Vou mostrar aqui do lado esquerdo, ó. Deixa eu só achar. Tá bem aqui, ó. Não sei se tá dando para aparecer, ó. Tá vendo que tá escrito Weekly Timer, temporizador semanal, e tem o Yearly Timer, que é o anual. Então, você consegue ajustar meses, semanas, dias, depende do que você precisa.
Eu posso ligar quantos equipamentos num temporizador? Eu tenho memória para quantos equipamentos? Se não me engano, existe temporizadores para 64 memórias de temporizador, se não me engano. Aí vai depender de quantas saídas, quantas entradas você vai precisar. De repente eu for instalar numa estação de tratamento, que tem vários motores, né? Eu posso usar só um temporizador com a memória, ou só eu posso, para cada um, acionar ele e jogar para a memória alguns temporizadores a mais? Aí depende da sua necessidade. Se você quer, por exemplo, que um temporizador controle todos os motores, você pode fazer. Você quer, por exemplo, vamos dizer que tem 4 motores. Você que quer um motor acionado por mês. Por exemplo, o motor que acionou em janeiro, ele só vai acionar daqui a 4 meses. Ele vai ligar só lá em maio. O que ligou em fevereiro vai ligar só em junho. O que ligou em março, só em julho, né? E por aí vai. Você pode selecionar 4 temporizadores individualizados para cada motor, e cada motor vai ligar só no seu mês respectivo que você programar. Então, você consegue ajustar isso por motor, por saída, por comando. Como diz o ditado, depende aí da sua imaginação que você tem aí para fazer a solução do seu problema. Nesse temporizador, eu posso marcar horas por motor para me fazer manutenção nele, no próprio temporizador, não? Consegue, tem uma função, deixa eu relembrar aqui, contador. A simulação deve estar rodando aqui. Deixa eu ver que simulação. Eu posso marcar horas para me fazer manutenção no motor, no próprio temporizador. Sim, sim, tá bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse temporizador que tá aparecendo, tá aparecendo uma janela menor para vocês aí? Ou não? Sim. Ó, bem aqui, tá escrito em inglês, mas tá escrito aqui, ó. Intervalo de manutenção. Em horas. Aí você coloca, eu quero que daqui a 10 horas, esse temporizador me avise que falta fazer manutenção. Então, tá aqui, ó. Ele vai começar a contar. Deixa ele acionar para ver aqui, ó. Pronto, ele está acionado. Aí ele vai começar a contar, olha, meu intervalo de manutenção são 10 horas. Faltam 10 horas, é lógico, né, que a gente acabou de colocar, né? Faltam 10 horas para fazer manutenção. Então, eu consigo colocar um orímetro, né, que a gente chama na indústria de orímetro, eu consigo colocar esse orímetro para funcionar e ele me avisar daqui a tantos tempos, ou ele para de funcionar, ou você coloca uma função que ligue uma buzina alertando, olha, já deu as 10 horas de manutenção. Você consegue sim também. Professor, e ainda... Pode falar. A gente tem, tipo assim, aí a gente tem alguma programação, alguma memória assim que eu possa mudar a memória do temporizador, tipo assim, se eu for gerar uma ordem de serviço nele, aí eu mudo todinho o horário dele para conforme a ordem de serviço que foi aberta, a preventiva, memorizar, né, todinho no temporizador, pelo Live. Consigo também. Por exemplo, na verdade, você quer programar a próxima manutenção, seria isso, né? Positivo, a próxima preventiva, né? Eu vou ter, lá no temporizador, já está tudo marcado já. Conforme vai cair na preventiva,
eu tenho que obedecer o temporizador, porque lá também está dizendo que tem uma hora, eu tenho o orímetro dele todinho, né? Sim, você consegue tanto contar as horas dele, como consegue ajustar esses intervalos. Eu coloquei 10 horas, mas eu poderia colocar 5 minutos. Começar a manutenção daqui a 3 minutos. Ou me avisar daqui a 3 minutos, né? Então, você consegue, sim, sem problema nenhum, fazer essa modificação. É aquela situação da vida útil, né, do motor, né, que eu posso me organizar por ele, né, para ter uma vida útil melhor, né, para não passar da preventiva, né. Com certeza, que aí já envolve aquele assunto que eu falei lá em planejamento de manutenção, né? Eu programo logo ele para funcionar daqui a tantas horas, fazer manutenção e colocar um sistema de bloqueio. Por exemplo, vamos dizer que eu coloquei 10 horas de operação. Com 9 horas, eu coloco um alarme dizendo, olha, falta 1 hora para fazer manutenção. Se dentro de 1 hora você não fizer manutenção, eu vou bloquear a máquina. Então, você consegue fazer esse bloqueio automático também. E só consegue tirar o bloqueio quando você fizer a manutenção propriamente dita. A gente tinha essa situação mesmo na estação de tratamento, como eu expliquei algumas aulas aí, nos aeradores. A gente botava 4 aerador, a gente fazia ele em X para funcionar. Botava, porque como na estação ele não pode rodar os 4 junto, a gente botava em X. Aí tinha um temporizador. E no temporizador, quando a gente fechava a ordem de serviço, a gente tinha que colocar o orímetro todinho, botar a hora que ele funcionou, o tempo que ele funcionou todinho na ordem de serviço. Sim, sim. É dessa forma aí que a gente consegue programar, botar para funcionar essas coisas aí, tudo através da programação dele. Uma coisa que eu não mostrei aqui para vocês, mas posso mostrar agora, esses controladores, na verdade, o controlador não, esse programa, infelizmente ele está em inglês, né? Está aparecendo uma outra janela aqui para vocês? Ou ainda está aparecendo a programação ladder? Deixa eu ver o que está aparecendo. Não, só colocou e saiu de novo. Colocou isso aí? Tá, deixa eu colocar aqui de volta, então. Só um momento aí. Aqui, ó. Está aparecendo, está escrito em inglês, conexão, descrição. É isso, né, que está aparecendo? Positivo. Ó, aqui está escrito em inglês, né? Curta descrição. É um temporizador que monitora o sinal de entrada, conforme a saída, ele ativa o tempo de expirado, né? Ou seja, ele consegue explicar passo a passo cada bloco desse de funcionamento. E explica aqui todo o funcionamento, como que você quer que esse controlador funcione. E isso é válido para todos os módulos de configuração que ele tem. Então, eu vou tentar botar esse programa disponível aí para vocês, e ele vem com tudo isso daqui descrito também, explicando o funcionamento, passo a passo, como que você deve utilizar, como que você configura. É um tempinho aí que você precisa se dedicar aí para entender esse funcionamento, mas é bem tranquilo aqui essa explicação. Aí, como diz o ditado, aí é só prática, né, para você conseguir entender a questão do funcionamento desse controlador. O que eu estou tentando fazer nessas horas de aulas, né, que estamos fazendo em laboratório, é pelo menos vocês terem ideia de como ele funciona, como que ele trabalha,
e como que ele consegue ajudar a gente aí nessa atividade de manutenção utilizando o CLP. É claro, né, que esse CLP é só um no meio de um monte que existe aí no mercado. Beleza, pessoal? Então, de forma bem... Eu sei que aqui depende muito também de prática, né? Nós iremos fazer prática de laboratório aí nas nossas últimas aulas. Mas eu espero conseguir deixar o programa disponível aí para vocês praticarem isso daí em casa, tirando dúvidas, e daquele jeito que eu trabalho já com vocês, né? Sempre explicando, ajudando vocês, mesmo que já tenha acabado o nosso módulo, mas eu sempre estou à disposição para ajudar vocês aí. Professor, o senhor acabou de explicar, a gente vai para o laboratório de informática fazer isso aí também? Sim, sim, a gente ainda vai fazer essa prática aqui de montar esses comandos, ver esses comandos funcionando no computador. Ok. Beleza, pessoal? Eu vou estar mandando daqui a pouco o link da nada para alguém aí que chegou mais tarde ou não conseguiu acessar hoje. Vou mandar a programação ladder da partida Estrela Triângulo. E para o pessoal do grupo 1, né, que eu infelizmente tive aquela situação particular, vamos fazer a partida com reversão na segunda-feira, mas se der tempo, vamos fazer a partida Estrela Triângulo, mas nós teremos a quarta-feira para concluir sem prejudicar ninguém. Ok, beleza. Pessoal? Então, agradeço aí a presença de todos e desejo aí um bom final de semana para todos, e se tiverem dúvidas, podem me chamar no privado que eu respondo sem problema nenhum, como sempre faço. Boa noite.